Boa noite, amigos. Dando continuidade ao nosso estudo do livro O Evangelho segundo o Espiritismo, estudo que nós realizamos todas as quintas-feiras, às 20 horas, pelo Facebook da Casa Assistencial Espírita Allan Kardec, Bebedouro, São Paulo. Bem-vindos, pessoal, boa noite, todos que estão já se conectando. Boa noite, amigos, sejam bem-vindos. Nós vamos hoje estudar o capítulo 22, Não separeis o que Deus juntou. Já percebo aqui alguns amigos que estão conectando. Boa noite, Marilena Lipolini Jacobes, bem-vinda. Joaquim Bueno, Aline Marcela e Marco Antônio. Pessoal, muito legal. Hoje o capítulo, ele não é tão longo, é um capítulo mais curto, creio que não demanda um tempo tão longo aí. Mas se sobrar algum tempinho no final, a gente pode até responder algum comentário, alguma pergunta, ou então terminamos um pouco mais cedo mesmo. Estou percebendo que tem mais algumas pessoas chegando. Vou aguardar só um minutinho para que a gente possa efetivamente começar. Bom, vamos então, primeiramente, fazer como é nosso costume, a nossa oração inicial, rogando as bênçãos de Deus e de Jesus, o nosso Mestre, para mais este encontro, para que mais esta noite nós consigamos manter a concentração naquilo que estamos estudando, consigamos manter a sintonia com os bons amigos espirituais que nos amparam. Dessa forma possamos receber aquilo que o conteúdo deste capítulo vai nos oferecer para o nosso esclarecimento, para o nosso entendimento, para a nossa vivência. Então rogamos a Jesus, o nosso Mestre, que nesta hora nos abençoe, nos ampare, nos ajude a mantermos essa sintonia e recebermos dos planos mais altos da vida a luz que derrama sobre toda a terra. Obrigado, Jesus, por mais esta oportunidade que nos concede, que nós saibamos aproveitá-la em Teu santo nome. Que assim seja. Mais alguns amigos aqui então que chegaram. Zuleide Carvalho, uma amiga querida lá da Bahia, bem-vinda, Zuleide. A Zeine Carone, outra grande amiga, estudou já com a gente na Casa Espírita, está sempre aqui acompanhando. Cláudia Laforga também, querida amiga. Antônio Sérgio. Bem-vindos, pessoal. Muito obrigado pela presença de vocês, pela companhia. Então vamos iniciando. Hoje, então, vamos ver esse capítulo 22, né? Eu gostaria de, primeiramente, fazer algumas observações antes da gente adentrar o capítulo aqui, o estudo. Esse capítulo é interessante porque do início do livro até aqui é o primeiro capítulo que não apresenta aquela parte que Allan Kardec chama de instruções dos espíritos. Neste capítulo a gente percebe que só há comentários de Allan Kardec, não tem aquelas mensagens psicografadas a respeito do assunto, né? E com isso a gente percebe algo importante, porque Allan Kardec, a gente sabe do potencial desse espírito, né? Esse missionário que veio
para codificar a doutrina espírita. Então ele é conhecido como o codificador da doutrina. Mas ele foi muito mais que o codificador, né? Ele não foi somente codificador, porque a gente observou, a gente que estuda a obra de Allan Kardec percebe a inteligência, a sabedoria nas perguntas que são feitas. Cada pergunta contém uma grande inteligência, perguntas assim precisas, profundas, né? Além disso, os comentários que Allan Kardec faz em todas as obras, como neste capítulo, só ele vai comentar, explicar a passagem do Evangelho. Lógico que amparado, auxiliado com as intuições dos bons espíritos, mas sabemos do potencial desse espírito, né? E Emmanuel, em uma de suas obras, chega a dizer que Jesus escolheu um de seus discípulos mais lúcidos para vir nesta missão de trazer a doutrina espírita para a Terra, né? E ele ficou conhecido então como o bom senso encarnado, que nós ouvimos sempre essa expressão, né? Bom, então vamos agora iniciar. Neste capítulo, Allan Kardec apresenta um trecho do Evangelho escrito por Mateus. É um pouco longo, mas a gente vai ler completo, porque ele vai fazer os comentários dele em cima desta passagem do Evangelho, que tem algumas informações aí que a gente precisa analisar com mais profundidade. Então, diz assim no Evangelho de Mateus: também os fariseus vieram ter com ele, ou seja, com Jesus, para o tentarem, e lhe disseram: será permitido a um homem despedir sua mulher por qualquer motivo? Só explicando, já nesse termo despedir era usado à época, no caso de um homem se separar de sua mulher, né? Renunciar à convivência com ela. Ele respondeu: não lestes que aquele que criou o homem, desde o princípio, os criou macho e fêmea, e disse: por esta razão o homem deixará seu pai e sua mãe, e se ligará à sua mulher, e não farão os dois senão uma só carne? Assim, já não serão duas, mas uma só carne. Aí vem a frase que Jesus coloca, né, que leva o título aqui do capítulo: não separe, pois, o homem o que Deus juntou. Por que então retrucaram eles? Ordenava Moisés que o marido desse à sua mulher um escrito de separação e a despedisse? Jesus respondeu: foi por causa da dureza do vosso coração que Moisés permitiu despedisseis vossas mulheres, mas no começo não foi assim. Por isso eu vos declaro que aquele que despede sua mulher, a não ser em caso de adultério, e desposa outra, comete adultério. E aquele que desposa a mulher que outro despediu, também comete adultério. Então, uma passagem do Evangelho assim bastante truncada, né, complicada para a gente entender, até com a evolução das leis. Aí é isso que nós vamos então analisar conforme os comentários agora de Allan Kardec, tá? Então, primeiramente, Allan Kardec começa analisando essa passagem. Ele começa fazendo uma separação para que a gente reflita bem, desde o início, que existe uma separação entre o que é divino e entre o que é humano. Isso é importantíssimo para a gente compreender bem essa fala de Jesus. Então, Allan Kardec diz que imutável, ele faz primeiro essa análise, que é imutável é só aquilo que provém de Deus, né? As leis de Deus são imutáveis, porque elas são perfeitas, né? As leis que Deus criou, elas vigoram por toda a eternidade. Na antiguidade era a mesma coisa que hoje. Elas não modificam, porque elas não precisam progredir. Elas são perfeitas desde o início, né? Porque são criadas por Deus, que é perfeito. Então a gente precisa ter primeiro
esse entendimento do que é lei de Deus e do que é lei humana. Então ele coloca que as leis da natureza são as mesmas, então, em todos os tempos, né? Lá no passado, na antiguidade, como hoje, como também em todos os países. Se a gente parar para pensar, Deus criou leis físicas e leis morais, não é? Por exemplo, se a gente pegar só por um exemplo aí, para ficar bem claro isso, uma das leis físicas é a lei da gravidade. A lei da gravidade funciona da mesma maneira em qualquer parte do planeta, certo? Sempre ela é daquela mesma forma. Ela é uma lei de Deus, uma lei física. Se a gente pegar, por exemplo, uma lei moral, vamos pegar lá de Moisés, né? Lá dos 10 mandamentos, o não matarás. Então essa é uma lei de Deus, ela sempre vale. Hoje continua valendo, não matar faz parte da lei de Deus. Ela continua válida, continua coerente. Então, para a gente entender que lei de Deus não mudam, elas são sempre as mesmas, em qualquer lugar, em qualquer tempo. Isso é importantíssimo. Agora, Allan Kardec analisa aquilo que é obra dos homens, né? Que as leis humanas estão sujeitas a mudanças. Por que elas mudam? Por que as leis humanas se modificam? Porque vai acontecendo o progresso. Conforme o ser humano desenvolve a parte intelectual da inteligência, desenvolve o lado moral, as leis vão progredindo, vão se modificando, vão se tornando mais justas. Então a lei humana está em constante mudança. Então isso é importante diferenciar, né? Bom, aí o Allan Kardec entra sobre a questão específica do casamento, né? Aí ele vai analisar o que no casamento é de ordem divina. Aqui que é o ponto muito importante para a gente ficar atento, né? Num casamento, o que é ordem divina e o que é de ordem humana. Então ele coloca que de ordem divina, no casamento, é a união dos sexos. O que é isso? É um princípio geral. Deus criou os seres, nós, filhos de Deus, fomos criados com um grande plano de Deus para os encarnados, para que nós tivéssemos em uso uma de suas leis, que é a lei da reprodução. A espécie humana precisa reproduzir, né? Então a união dos sexos é algo preparado por Deus, é uma lei divina. Então quando a gente fala casamento, no sentido de união de dois seres, quando se unem dois seres, isto é de ordem divina, conforme Allan Kardec está bem colocando aqui. Aí ele fala ainda, por que isso é de ordem divina? Ele coloca dois motivos básicos. É de ordem divina, primeiramente por causa da lei de reprodução, que ele coloca até assim, para substituição dos seres que morrem. Imaginem se não houvesse a reprodução, acabaria com a espécie humana. Então Deus, que faz tudo perfeito, já fez de uma forma que os seres iriam se unir para reproduzirem, né? Então o primeiro ponto, que é um motivo que isso é de ordem divina, é a lei de reprodução. E o outro ponto mais importante, tão importante quanto este, é a lei de amor, que nós vamos falar um pouco mais adiante, né? Então seria lei de reprodução e lei de amor. Isso mostra que o que é de ordem divina no casamento. Aí ele coloca, bom, agora ele analisa as condições que regulam essa união. Então, para se haver um casamento, quais são as regras, né? Quais são as condições, de que forma esse casamento vai acontecer, quais são os compromissos que aqueles que se unem vão assumir. Esse casamento vai ter um efeito religioso ou civil. Isso tudo ele coloca que são totalmente da parte humana e não da parte divina. Isso que a gente não pode confundir. Então as condições que regulam a união é de ordem humana. E ele coloca assim, não há no mundo
dois países onde sejam absolutamente iguais essas leis. Porque mesmo que dois países tenham leis muito parecidas, em algum ponto elas modificam alguma coisa, para a gente ver que não são exatamente iguais nem em dois lugares. E ele fala que também não há um lugar que sequer onde não tem essas leis sofrido mudanças, porque a gente já comentou, essas leis vão modificando-se com o passar do tempo de acordo com o progresso, né? Então essa é a parte humana. E ele completa ainda mais, né, que para a gente perceber que o que é legítimo às vezes em um país ou em uma época, pode no outro país ser considerado adultério, para a gente ver como modifica de um lugar para outro. Por exemplo, tem países que a gente sabe que ainda permite a poligamia, né? Que para alguns países é um absurdo, é totalmente contrário à lei humana, à lei civil, e para alguns países ela é permitida. Então, para a gente ver como que a lei humana ela está muito ainda inconstante, que faz parte, né, desse progresso. Em um lugar é de uma forma, em outro lugar é de outra. Então ele coloca que a lei civil é muito importante, porque ela tem por fim regular os interesses da família. Essa lei civil ela vai zelar pelos interesses, para oferecer a melhor condição de relacionamento, garantir os direitos de cada um, né? Mas é uma lei sujeita a mudanças ainda. E ela varia conforme, então, os costumes e as necessidades. Cada local tem uma cultura diferente, necessidade diferente, e vai ter a lei adequada, né, para esse lugar. Por exemplo, olha que interessante, ele coloca, Allan Kardec tudo comentando isso, não vamos esquecer, né? Todo comentários dele, para a gente ver o bom senso que ele analisa essa questão do Evangelho. E ele coloca assim, em alguns países, o casamento religioso é o único legítimo. Olha que interessante, em alguns países, só o casamento religioso. Em outros países, além do religioso, é necessário também o civil. E em outros lugares ainda, basta o civil, não há necessidade do religioso. Olha como modifica de acordo com o lugar, com a cultura, né? Para a gente ver como que essa lei... Então, para a gente... Isso tudo ele está falando para ficar bem claro, para a gente diferenciar o que é de ordem divina, o que é de ordem humana. Então, recordando, o que é de ordem divina é a união dos seres, né? A união dos sexos, para que possa entrar em ação a lei de reprodução e a lei de amor. Isso é a parte divina. Agora, a parte humana é a que vai estabelecer todas as condições, todas as leis que vão reger essa união, né? Olha uma outra coisa interessante. Como que a gente percebe o progresso da lei humana? Atualmente já é permitido em muitos países o casamento homossexual, que algum tempo atrás não era. Isso já é um avanço na lei, né? Porque afinal de contas, as pessoas, todos temos os mesmos direitos. Então, cada pessoa tem o seu direito à lei de liberdade, livre-arbítrio, fazer suas escolhas. Então, e é interessante que eu encontrei numa pesquisa fazendo sobre esse capítulo, né, que é um pouco difícil para a gente até interpretar isso, assimilar essa questão das diferenças, né? E eu encontrei, certa vez, fizeram uma pergunta para Emmanuel sobre essa questão do casamento homossexual. Fizeram uma pergunta a Emmanuel, o que ele poderia dizer sobre essa questão? Qual era a opinião dele sobre isso? E Emmanuel, com a sua imensa sabedoria, ele responde de uma forma, ele pede para que aquelas pessoas buscassem a questão 695 de O Livro dos Espíritos. Aí na questão 695 diz assim, será contrário à lei da natureza o casamento? Isto é, a união permanente de dois seres? E os Espíritos respondem, é um progresso na marcha da humanidade. Então é importante essa questão, nós sabemos que o casamento é um progresso.
Mas Emmanuel pede para aquelas pessoas atentarem na pergunta que Allan Kardec faz. Voltando então, ele pergunta se é contrário à lei da natureza, o casamento, a união permanente de dois seres. Ele não fala a união de homem e mulher. Então Emmanuel chama a atenção que nesta pergunta sábia de Allan Kardec já contempla aqui a questão da união dos seres do mesmo sexo. Não tem nada de contrário isso à lei divina. E isso aí a própria lei civil já vai admitindo como algo que faz parte da lei humana também, para a gente ver o progresso. E essa resposta de Emmanuel foi muito sábia. Ele não precisou dizer qual era a opinião dele, ele levou a essa questão que já está formulada no Livro dos Espíritos. E às vezes nós já lemos essa questão, já passamos por ela e às vezes não nos atentamos a esse detalhe. É isso que a gente diz, a profundidade que tem a doutrina espírita. Às vezes a gente lê o Livro dos Espíritos de uma forma rápida e não mergulha na profundidade que aborda cada uma das questões, tanto da pergunta quanto da resposta, né? Bom, agora nós vamos ver um trechinho aqui no item número 3 desse capítulo. No item 3, então, ele diz assim, é um comentário de Allan Kardec. Mas, na união dos sexos, a par da lei divina material, comum a todos os seres vivos, há outra lei divina, imutável como todas as leis de Deus, exclusivamente moral, a lei de amor. Aqui então que eu tinha comentado lá no início, que além da lei de reprodução, que é de ordem divina na união dos sexos, né, ele coloca aqui bem claro que a lei, uma outra lei divina faz parte dessa união dos seres, que é a lei de amor, né? E isso é muito importante, porque a lei de reprodução então está cuidando do lado material, e a lei de amor está cuidando da parte espiritual. Então essa lei de amor é a união pelos laços da alma. Olha que importante isso, é a afeição a ser transmitida até aos filhos, porque aquele casal que se une com base no amor verdadeiro, ele forma um lar realmente abençoado, né, por Deus, um lar onde está presente o amor, onde vai envolver os filhos com amor, favorece até o processo educacional. Então, para a gente entender bem claro isso, né, um casamento que tenha realmente a presença verdadeira do amor, ele está então de acordo com a lei divina. E Kardec então comenta, chama a nossa atenção para várias uniões que acontecem por outros motivos, que não o amor, que não de acordo com a lei de amor. Casamentos que acontecem por orgulho, por vaidade, por interesses materiais, né? Que é tão comum ainda, casamento de conveniência. Vai levar vantagem para um, para o outro, convém que esse casamento aconteça, vai ser bom para as famílias. Então tudo isso está deixando de lado a lei de amor muitas vezes. Então essas uniões que são realizadas, que têm por base outros motivos que não o amor verdadeiro, elas vão muito provavelmente se tornarem uniões infelizes com o passar do tempo e que vai decorrer improvável separação, né? Então ele diz assim, nem a lei civil, nem os compromissos assumidos pelo casal podem suprir a lei de amor. E reforçando então, no final desse item 3, ele diz assim, ao dizer Deus, aqui ele vai entrar no ponto principal lá da questão, né, da parte que leva o título no capítulo. Ao dizer Deus, não sereis senão uma só carne, e quando Jesus disse, não separeis o que Deus uniu, essas palavras se devem entender com referência à união segundo a lei imutável de Deus, e não segundo a lei mutável dos homens. Aqui é o ponto-chave da questão, né? Quando diz, não separeis o que Deus uniu, deve-se entender de acordo com a união
segundo a lei imutável de Deus, a lei de amor. Se essa união tem por base a lei de amor, então é uma união que não se deve separar. Mas o interessante é que o casal que se une por amor verdadeiro, eles mesmos não vão querer se separar, porque uniram-se por amor, né? Então é aquela união abençoada por Deus, é aquela união que realmente tem a parte divina aí. E Allan Kardec ainda reforça, não quer dizer que a lei civil seja supérflua, né? A lei civil é muito necessária, porque é ela que regula as condições de relacionamento, né? Os interesses de todos ali envolvidos, né? Mas essa lei ainda é variável, que depende aí do progresso, né? E agora, então, nós vamos falar só um pouquinho sobre o último item do capítulo, que é o item 5, que aborda especificamente o divórcio, né? Então, Allan Kardec diz assim: o divórcio é lei humana que tem por objeto separar legalmente o que já de fato está separado. Não é contrário à lei de Deus, pois que apenas reforma o que os homens hão feito e só é aplicável nos casos em que não se levou em conta a lei divina. Então está bem claro aqui, segundo a visão da doutrina espírita, que o divórcio, que é de lei humana, não é contrário à lei de Deus. Porque o divórcio é o que Allan Kardec está dizendo. Ele vai separar legalmente aquilo que de fato já está separado, né? Porque não se levou em conta nessa união a lei divina do amor. Outras formas de união estão sujeitas a essa separação. Então, quando Jesus... aqui é uma observação, porque lá no início, quando li o trechinho do Evangelho escrito por Mateus, tem uma fala, né, que Jesus proíbe ao homem desposar a mulher repudiada, quer dizer, uma mulher que teve uma separação, que outro homem não possa vir a se casar com ela, se unir a ela, né? Então aqui Allan Kardec explica algo muito importante para a gente entender porque teria Jesus falado dessa forma. Ele pede para que a gente analise quais eram os costumes da época. Aquela época difícil que vinha aquela lei de Moisés, aquelas leis antigas, né? E Moisés previa, então, nesse caso que um homem repudiava, o termo que eles usavam, né, que repudiava a sua mulher, era prevista a lapidação, o apedrejamento, né? Muito bárbaro isso. Então Jesus, precisando abolir esse uso bárbaro, o que ele fez? Ele substituiu por uma outra penalidade para ser algo muito menos pior, né? Naquela ocasião ele colocou como se então não devesse haver esse segundo casamento. Mas Allan Kardec explica bem que foi uma lei civil que Jesus instituiu em substituição àquela outra que vinha do apedrejamento. Então, muito menos pior que não se case do que seja apedrejado. Mas lembra Kardec que mesmo essa lei civil que instituiu Jesus à época, ela estaria sujeita ao progresso, às modificações. E hoje nós sabemos que é perfeitamente tranquilo que haja outras uniões, outros casamentos, tudo previsto dentro da lei tranquilamente, né? Então a gente vai chegando à conclusão que a visão espírita, se alguém pergunta, deve haver a separação entre um casal? Muitas vezes alguém pergunta até para nós, né, darmos a nossa opinião, para algum amigo que nós conhecemos, de repente alguém vem conversar conosco, você acha que eu devo ou não me separar, né? Aquela questão difícil. Então a gente vai entendendo que muito melhor seria se conseguisse manter a união, porque vamos pensar, geralmente os casais, todos aqueles que se casam, em sua grande maioria, esses casamentos são decorrentes de um planejamento reencarnatório, de compromissos reencarnatórios. E a gente precisa lembrar que Emmanuel nos fala também que a grande maioria dos casamentos tem a origem expiatória. Não são casamentos de almas gêmeas, né?
São casamentos necessários de acordo com reajustes do passado. Então, um casamento nessa condição realmente vai ter momentos difíceis de desentendimentos, de desavenças aí, de formas de pensar diferente. Então, o grande problema é que isso aí é uma questão muito pessoal, individual. Vai depender da condição de cada pessoa, até que ponto essa pessoa consegue se esforçar por manter essa união, né? Porque tem pessoas que conseguem lidar fácil, às vezes com mais sacrifício, com renúncia, com uma dedicação maior para que continue essa união, desde que ela seja proveitosa, não esteja levando a uma situação ainda pior, porque às vezes um casal tenta permanecer junto e aquela forma de continuar juntos pode ser desgastante a tal ponto de ser prejudicial. Então a gente precisa lembrar sempre a lei de livre-arbítrio, a lei de liberdade, que cada um tem que saber o que é melhor para si. Então, se esse casal decide que o melhor é se separar, tranquilamente, a gente entende, conforme até a doutrina espírita, que o divórcio é algo de acordo com a lei humana, mas não está contrário à lei de Deus. Então, a gente sabe que se mesmo que fosse um compromisso reencarnatório entre aquele casal, vai ficar adiado para uma próxima existência, para uma nova oportunidade. Porque se naquela existência está muito difícil essa união, melhor que se prorrogue isso. Então nós não somos, a doutrina espírita não quer dizer que a gente tenha que ficar necessariamente presos àquela pessoa, porque podemos dizer, eu tenho compromisso, eu tenho planejamento reencarnatório, eu preciso. Se passou de um ponto de tolerância que não é possível suportar, é melhor que se separe. Mas isso vai de cada pessoa, né? Penso eu que vale a pena um esforço inicialmente para tentar manter a união. Mas se é uma condição que já não está mais sustentável, aí então que decidam, se for o caso, pela separação, né? E como está bem claro aqui, não tem nada contrário à lei de Deus então. Assim então, meus amigos, a gente vai encerrando mais esse capítulo. Na semana próxima, nós vamos estudar o capítulo 23, que tem o título de Estranha Moral. É bem interessante também, que Allan Kardec mostra algumas falas de Jesus que aparentemente são controversas, são estranhas. Por isso que ele dá o título de Estranha Moral, para a gente tentar entender qual era o pensamento de Jesus nessas colocações que ele fez. Eu quero aproveitar aqui também, antes da gente fazer a nossa oração, para convidar vocês para vou realizar mais uma live nesse próximo sábado, uma palestra pelo Facebook. Vai ser nesse sábado, dia 12, às 8 horas da noite, pela página do Facebook, então, do Centro Assistencial Espírita Rafael Latorre. Tá? Não é aqui pelo Centro Allan Kardec, onde estão realizando esses estudos. Então, pela Casa Espírita Rafael Latorre. E convido vocês, então, para... O tema que nós vamos abordar será sobre reencarnação. Legal? Então, assim a gente vai concluindo. E, bom, até achei que ia ser mais rápido, mas mais ou menos foi o tempo mais ou menos que a gente leva mesmo para fazer esse estudo do capítulo, né? Vejo aqui bastante amigos que estiveram conosco, agradeço sempre. Fátima Bovo também aí, boa noite. Anéia Furtado, Maria Rosa dos Reis, Miguel Arruda, grande amigo. A Shirley Santana também, sempre acompanhando. Boa noite, Shirley. A Sônia Regina também, Santana, que legal. A Lourdes Bonafim Mendes, a irmã da T. Nossa, tem bastante. A Sônia Sampaio, que legal. Lauri Moreno Rufo, que também acompanha com a gente. Pessoal, muito obrigado aí pela companhia de vocês, pelo apoio de nos incentivar a continuarmos estudando aí o Evangelho, né, que é tão importante. E vamos então agora, nesse momento, fazermos a nossa oração de agradecimento,
a nossa oração de pedidos também, que nós precisamos muito do amparo de Deus, nosso Pai. Sempre é importante que a gente faça uso da oração. A oração é o canal que nos liga ao nosso Pai Criador. E a oração não devemos fazê-la apenas ao levantar e ao nos deitarmos, mas deveríamos fazê-la durante todo o nosso dia. Importante que a gente começasse a desenvolver o hábito de orar antes de cada atividade. Apesar de toda a nossa correria do dia, que hoje sabemos o quanto a vida é corrida, estressante, né? Mas se nós desenvolvermos esse hábito de pedirmos as bênçãos de Deus para cada atividade que vamos realizar, isso é muito importante. Então, nessa hora, nós queremos agradecer a Deus, a Jesus, aos Espíritos amigos, por tanto que nos auxiliam, por quanto nos oferecem. Tem momentos que eu fico pensando quanto nós somos ajudados e nós nem percebemos, porque a ajuda de Deus, ela chega de uma forma tão sutil. Os Espíritos amigos às vezes vêm nos socorrer, nos auxiliar, nos dar uma boa ideia, um bom pensamento. E às vezes aquilo é tão sutil que nós às vezes atribuímos a nós mesmos, achando que nós tivemos uma grande ideia, que nós fomos fortes diante de um problema. Mas muitas vezes nós estamos sim sendo amparados, auxiliados, e nem percebemos essa ajuda. Então que a gente tenha esse hábito de agradecer sempre, porque mesmo diante de tantos problemas que estamos enfrentando na fase atual, nós estamos sendo muito auxiliados. Então vamos aproveitar esse momento, que deveria também ser uma outra prática nossa, conforme a doutrina nos orienta, que a gente tenha o hábito também de orar pelos nossos irmãos em humanidade, que a gente tenha o hábito de fazer essas chamadas vibrações, que é a oração encaminhada em favor de outros. É como se a gente estivesse aplicando um passe à distância. Quando a gente coloca fé, desejo de ajudar, aquela vontade firme, acreditando que é possível levar auxílio através de uma oração, isso beneficia demais tanto os nossos irmãos encarnados, como também aqueles já desencarnados, que é muito importante que a gente continue orando por eles. E nesse momento, então, convido a vocês que a gente possa orar em favor de todos aqueles irmãos que estão sendo hospitalizados por esse problema dessa doença da Covid-19. Que Deus abençoe todos esses irmãos que estão enfrentando essa fase difícil da vida, pois sabemos uma luta grande que às vezes é travada para que tenha a saúde restabelecida. Que Deus abençoe os médicos, enfermeiros, todos aqueles que estão dedicando-se incansavelmente em favor da vida, para preservar a nossa vida. Que Deus abençoe todos esses profissionais e Deus abençoe os enfermos, os familiares que sofrem junto, e até um amigo nosso da Casa Espírita, que pedimos também por ele hoje. Que Deus o abençoe, o proteja, que ele fique amparado pelos bons espíritos. E assim nós vamos agradecendo a Deus por tanto que nós recebemos, por todo o amparo que sempre, nunca nos falta, que nós possamos permanecer em paz, que Deus abençoe nossos lares, a nossa família, todos aqueles com os quais convivemos, que a gente conviva com muito respeito, com muita harmonia, com muito amor. E em nome de Deus e de Jesus, vamos encerrando mais a nossa atividade de hoje.
Então desejo a todos uma boa noite, com muita paz, e até o próximo encontro então, na próxima semana, ou para aqueles que puderem, no próximo sábado, às 8 horas da noite. Um abraço a todos, fiquem com Deus.